Sabe, esses tempos eu tava pensando em fazer uma série de podcasts, porque, enfim, eu vi alguns youtubers, que eu vou estar dando IB, tá? No link na descrição, inclusive, organizando, enfim, podcasts e tal. E eu achei interessante. Vou falar sobre algumas coisas que talvez se tornem tema de vídeo, ou talvez eu simplesmente esqueça no fundo da minha galeria. Amém. Eu tava pensando esses tempos, o que é o amor? Sabe, eu já tive várias opiniões sobre isso. Inclusive, eu postei um vídeo que eu não me reconheço, por isso eu privei. E, sabe, com o tempo eu comecei a escrever e construir uma visão, digamos assim, mais romantizada até, e mais verídica do que eu acho que é o amor. Eu, como pessoa, eu nunca presenciei muito isso. Ainda mais pela minha idade, porque eu sou uma pessoa, enfim, jovem, né? E o amor não necessariamente precisa ser alguma coisa, por exemplo, as pessoas elas se apaixonam por vozes, por cores, por figuras, por formas, por silhuetas, por qualquer coisa do tipo, desde que seja recíproco, que ela se identifique com aquilo. Se você se apaixonou, enfim, e tá frustrado por não ter sido recíproco, eu sei que é muito, muito clichê, mas, cara, tá tudo bem. Se a pessoa não, enfim, acatou o teu sentimento, né, as tuas coisas, a tua forma tão pura de expressão, é porque simplesmente não era pra ela. É porque talvez ela também esteja em um momento difícil, é porque não ia dar certo de qualquer forma. Imagina tu entrar em uma relação que simplesmente é tóxica, ou que tu cria apego na pessoa e a pessoa queria te largar a todo tempo. Entende? Não ia ser uma coisa legal, não ia ser uma coisa saudável. Então, que bom que foi desse jeito, sabe? Que bom que você tá conseguindo superar e lidar consigo mesmo nesse momento, sabe? E que talvez você até tenha ido atrás de, enfim, vídeos no YouTube relacionados ao amor, que nem agora, e você esteja, enfim, tentando superar e seguir a sua vida. Porque a vida é feita de fases, a vida é feita de ciclos. Em um dia você pode estar extremamente feliz, no outro você pode estar extremamente triste. Entender, por exemplo, que o amor às vezes não foi pra você naquele momento, sabe? Foi um ciclo que se fechou e foi importante, sabe? E ver isso como uma bagagem, ver isso como experiência. Entende? Pra saber lidar melhor com isso da próxima vez, sabe? Por exemplo, se você não ir atrás de, enfim, reconstruir o seu próprio mundo, o seu interno, até inclusive depois de uma dependência emocional, ninguém vai. E é isso, o amor ele pode ser muito doloroso, ele pode ser muito bom. O amor ele tem vários picos, tem ápices, tem desgraças. É tipo uma montanha russa, de verdade. E tá tudo bem, desde que você não estatele com a sua cara no chão e resolva ficar ali depois de ter caído da montanha russa. A real é que na vida a gente vai ter muitas frustrações e essa não vai ser a primeira nem a última. E a melhor forma de encarar isso é realmente se voltar ao interno, depois de, enfim, depois de ter passado por tudo isso. Entende? E eu não sei quem que tá precisando escutar isso agora, mas de qualquer forma, existem muitas pessoas por aí que estão abertas ao seu carinho. Então não desperdice tempo sofrendo com pessoas que vão te deixar pra trás, que já te deixaram pra trás. Não esqueça de focar em si também e não se abandonar. Afinal, você tem o controle da sua vida, você sabe o que você vai fazer em seguida. Então não deixe a autossabotagem tomar. Simplesmente por algo imediato, simplesmente por um sentimento momentâneo. E a gente sabe que vai passar. A gente sabe que daqui a 2, 3, 4, talvez um ano, talvez 4 meses, as coisas vão se acalmar. Então, sabe, literalmente não se deixe afogar. Eu espero que ajude de alguma forma quem tá escutando, em que você, público, entenda que a paixão é assim. É altos e baixos, é desgraça, é amor, é tudo ao mesmo tempo. Isso não é um problema, basta a gente aprender a lidar com isso e com a gente mesmo, em relação ao que a gente sente. E tentar, enfim, conciliar as coisas, lidar com a vida. E eu sei que eu não tenho propriedade nenhuma de fala, ainda mais porque, que nem eu disse no começo, eu nunca me apaixonei. Mas estamos aí na vida, não é mesmo? De qualquer forma, eu tô tentando ajudar quem precisa nesse momento, ou quem precisa escutar isso, porque o que não me falta, de fato, é bagagem terapêutica da vida aí. E se tem uma coisa que eu aprendi muito bem é lidar comigo. Então eu espero que você consiga aprender a lidar consigo também. Voltando àquele tópico, a vida é feita de fases. Abrace as suas fases, entenda que talvez aquele momento, aquele amor não era pra ser mesmo, e que seria pior se fosse.
porque, enfim, vocês iam se magoar. E quanto mais você se envolve, mais difícil é sair daquela situação. E também as questões mesmo de, enfim, de autossabotagem, de fases. Eu sei que é muito mais profundo que isso, a autossabotagem, que é muito mais profundo ficar só em um grupo de amigos ou não ter um grupo de amigos e não conseguir conversar com os outros. Mas é nessas pontas, nessas meadas do cotidiano que a gente percebe, de pouquinho em pouquinho, o que a gente tá fazendo com a gente, sabe? Às vezes começa com uma coisa pequena e vai evoluindo. De repente você tá, enfim, você tá telado na cama mais de um mês sem fazer nada, porque você tá se auto-sabotando, porque você tá procrastinando muito. Eu tive uma fase assim, e foi mais ou menos com esse pensamento que eu consegui superar, sabe? Não um positivismo tóxico a nível extremo, mas realmente encarar a vida de forma mais lúdica, sabe? E não se ver como protagonista, mas entender que é só você que tá vivendo aquilo naquele momento. E que você que escolhe o que você vai fazer com a sua vida, sabe? O que você vai se afundar, o que você vai conquistar. E eu sei que é muito desanimador, por exemplo, trabalhar em um projeto de vários meses, vários anos, e não ter dado nenhum resultado. E que talvez depois, enfim, você comece a se auto-sabotar e achar que nada é o suficiente. Só que às vezes é uma fase, sabe? Às vezes é realmente uma circunstância e não é culpa sua, porque você tentou o seu melhor. Então, o fracasso, ele realmente é quando você desiste. É quando você se auto-sabota, a ponto de não aguentar mais nem a si mesmo, a ponto de renegar tudo que você conquistou. Eu penso muito como se fosse uma montanha, assim. Você escalou, 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 e quando estava quase no final, você se jogou, sabe? Você simplesmente se jogou e caiu. Você tava quase chegando no que você queria, ou na sua meta, e só porque momentaneamente você se sentiu mal, você jogou tudo pro alto. Eu penso que depois de tanto esforço, o que valeu mesmo foi a caminhada, sabe? Chegar no topo é sim muito legal, mas caminhar até lá é melhor, sabe? Espichar as pernas, tipo, eu tô imaginando nesse momento uma caminhada na praia, sabe? Tipo, andando e tal, por mais que não seja tão tranquilo o trajeto, né? Talvez tenha alguns siris nessa praia, bicando seu pé, inclusive. É muito aquele questionamento. Eu tenho muita mania de olhar as coisas como, assim, de forma positiva, claro, mas de uma visão geral, assim, tipo, tá, nesse momento eu fiz isso, isso e isso. Vale a pena se eu largar agora? Todo o meu esforço vai ter sido em vão ou não? Sabe? É isso que eu penso muito, assim, que eu idealizo perante situações mais complexas, enfim, complicadas. E talvez até te ajude também, sabe, a pensar. E tentar, pelo menos, resolver alguma coisa que você esteja passando agora, ou algum problema que já passou. Então é bom até, inclusive, achar meios de, enfim, deixar os sentimentos fluir pra tentar se entender. Isso é uma coisa que eu faço muito também pra evitar autossabotagem. Por exemplo, escrever. Por exemplo, sei lá, deixar as coisas fluindo no papel, escutar música, sabe? Escapes, assim, que você consegue chegar mais ao seu interior, sabe? E olhar, assim, por dentro, sabe? E ter aquela reflexão, aquela compreensão geral das situações, enfim, e do que você tá sentindo em relação ao mundo, em relação ao que tem acontecido naquele momento. E isso ajuda bastante a se entender, a passar melhor por situações, até, tipo, se tu teve um relacionamento frustrado, sabe? Porque a melhor opção no momento é olhar pra si, que nem eu falei antes, reconstruir o próprio mundo e tal. E a mesma coisa com autossabotagem. A melhor coisa, no final de tudo, se torna o autoconhecimento, o escape emocional, enfim, vários tipos de coisa. É fazer coisas que você gosta, focar em outras coisas, porque é isso, a vida é o cotidiano, a vida é uma fase, e a gente que faz as fases, a gente que é a vida, a gente que é a nossa vida, né? É isso, sabe? No final, eu falei mais sobre o cotidiano do que sobre o que eu acho que é amor. Tá envolvido, né? Mas voltando a essas questões, assim, de o que eu acho que seja o amor, no final, eu acho que o amor, ele é a primeira definição que eu falei. Eu acho que realmente essa questão é irracional, e por isso é tão difícil a gente passar, por exemplo, por um término, por um ciclo que se terminou, né? Enfim, é aquele negócio, quanto mais se envolve, mais difícil é sair daquela situação. Então, se você se vê infeliz no momento, tenta olhar pra si agora, sabe? O amor é literalmente se amar. O amor é literalmente ter a capacidade de amar o outro, assim como você mesmo. Porque quando você é uma pessoa insegura, quando você é uma pessoa que está infeliz consigo, que sente mal com o seu próprio corpo, com suas próprias atitudes, que não aceita as fases da sua própria vida, que não aceita ser feliz naquele momento, aquilo se torna uma coisa para outra pessoa e não para você. Então, o amor, ele
é aquele negócio. Tudo pra outra pessoa, mas nada pra você. É como se você olhasse pra aquela pessoa, colocasse num pedestal e não sobrasse nada pra você, como se tudo tivesse que ser oferecido àquela pessoa. Sendo que não é assim. A relação, o amor, é a troca. Um relacionamento é basicamente quando você consegue compartilhar com a pessoa coisas à altura. Quando o sentimento é recíproco, em primeiro lugar, e quando se tem essas questões de bagagem de vida igual, parecida, quando você tem gostos parecidos, entende? Ou simplesmente quando vocês passaram boa parte da vida juntos, por exemplo, amigos de infância, sabe? Quando se tem uma convivência boa e quando se tem troca de forma emocional mesmo, de forma igualitária também. Então, talvez isso abra os olhos de quem tá escutando isso nesse momento. Tem aquele jogo, né? O amor tá nas pequenas coisas, e eu acho que é isso mesmo. O amor, ele realmente tá nas pequenas coisas. Desde o ato de se amar até, enfim, trazer um cafezinho pra pessoa, conversar com ela. E isso que é o mais importante. É se entender, entender o outro. Aceitando as circunstâncias da vida, passando por coisas juntos, vivendo um ao lado do outro, sempre se apoiando. Eu acho que o amor seriam literalmente dois velhinhos. Sabe aqueles velhinhos lá? Aqueles mó fofinhos? Tipo, daqueles filmes da Disney e tal? Eu acho que é isso. Eu acho que o amor é literalmente esse estereótipo. Quando é duradouro, claro. De forma realmente verdadeira. Esse foi o podcast de hoje. Eu espero que você tenha gostado de alguma forma. E é isso. Um beijo. Tenha uma boa vida, né? Principalmente. E espero ter ajudado de alguma forma. E é isso. Tchau!